Esse podcast é uma viagem pelo universo caótico feminino. Eu sou a Roberta e, junto da minha amiga Michelle, somos sua voz no caos. Devido a uma imensa bateção de agenda, a Michelle, infelizmente, não estará hoje conosco, mas eu sei que ela vai assistir, vai comentar e vai brilhar junto com a gente. Porque hoje a nossa diva convidada, uma deusa cacheada, já foi uma FDP, se é que vocês me entendem, mas hoje ela dá aula sobre gente, gestão e comunicação, para vocês verem como o mundo dá voltas. Ela é uma ex-líder tóxica que sofreu burnout e hoje vive de espalhar a palavra de uma liderança mais compassiva e de um ambiente com mais saúde mental no trabalho. Bem-vinda, querida brasiliense. É brasiliense? Não, só mora em Brasília. Brasília só de coração, sou Ah, cearense. bem-vinda, nossa querida cearense, linda, maravilhosa, Diana Obrigada. Soares. Obrigada, Rô, pela introdução, pelo espaço. É isso, eu era uma grande filha da mãe, para não dizer outra coisa, enquanto líder. Me perdi no personagem, sou uma ex-líder tóxica e encontrei aí a luz através da comunicação não violenta, que a gente ama tanto, através de muita terapia, e estou aí tentando me redimir e abrir os olhos aí dos líderes das empresas. Obrigada pelo convite. Obrigada, meu amor. É aquilo que a gente aprende, né? A gente comete um erro, a gente precisa consertar fazendo uma coisa melhor ainda, né? Sim. Eu queria, sempre começo fazendo uma pergunta, e eu quero começar perguntando para você. Hoje em dia, eu sou professora, educadora, fonoaudióloga e hoje pedagoga também. E eu percebo que hoje o mundo da educação está invadindo o espaço corporativo de uma forma mais persistente. Então, se fala mais sobre isso, se fala em lifelong learning como uma coisa essencial, se fala sobre criar ambientes de aprendizagem e culturas de aprendizagem no ambiente corporativo. Então, eu vejo que isso a educação vem abraçando os espaços de trabalho. E eu quero saber, desde quando você notou isso? Se desde que você era lá uma líder tóxica, você já notava isso, ou se você tem notado isso, sei lá, eu, pelo menos, tenho notado isso de uns 8 anos pra cá. Uhum. Não sei se você tem a mesma visão que eu, o que você Sim. observa? Acho que se eu parar pra pensar no tempo, deve ser coisa de uma década pra cá. Mas eu tive muita sorte e o que me fez, inclusive, despertar pro quão tóxica eu era como líder é justamente porque as empresas que eu trabalhei investiram muito em treinamento e desenvolvimento. Então, eu tive muitos privilégios em trabalhar em empresas que tinham uma universidade corporativa, que tinha um RH muito robusto nesse aspecto. Então, toda a minha jornada, tanto de miopia, enquanto uma líder com a comunicação violenta, uma comunicação agressiva, quanto o meu despertar, teve a ver com treinamento, teve a ver com desenvolvimento, teve a ver com feedback. Então, eu acho que agora tá ficando muito mais forte nos últimos anos, devido ao conceito de autorresponsabilidade pela própria carreira, que você não é mais promovido por tempo de casa, que não existe mais isso. Acho que na iniciativa privada não tem mais isso. Então, você pode estar 10 anos, ter não sei quantas pós-MBAs, mas não é isso que vai te fazer promover, é o quanto você entrega resultado. Mas eu vejo, sim. Uhum. O nosso podcast, ele sempre teve uma vibe bem relacionamento, bem cômico, bem descontraído. Mas eu tenho trabalhado bastante, a Michelle também, e a gente conversando que, cara, um espaço enorme da vida de qualquer mulher caótica é o trabalho. E a gente foi sentindo necessidade de trazer o trabalho também para o nosso podcast. E aí a gente criou esse braço, que é o E Nem é Meme. E para iniciar, a gente trouxe um meme da própria Diana, que é: esse estilo de vida que você leva no trabalho vai te abrir muitas portas. A porta, a psiquiatria. Do Nise da Silveira deve ser, não sei. Você chegou perto dessa porta, Diana? Eu cheguei bem próximo dessa porta. Tanto que quando eu tive. Menina, é até difícil a gente conseguir falar com humor de uma coisa que, infelizmente, é tão dolorosa para tantas pessoas. Mas uma curiosidade sobre esse meme é que esse foi um dos mais virais que eu tive no meu Instagram, com milhões de views e compartilhamentos, e muitas pessoas se identificando. E isso é muito triste. E se não fosse assim, né? É triste, ao mesmo tempo é cômico sobre como as pessoas se identificam com algum tipo de loucura que acontece com elas devido ao trabalho. Mas eu tive 2 burnouts. E aí já é um ponto bem importante, porque dependendo da linha que você segue, burnout, depois que você tem a primeira vez, você corre um risco muito maior de ter uma segunda ou uma terceira. Então, não existe cura no aspecto de se livrar e nunca mais eu vou ter. Existe uma cura no sentido de você não viver em função dele. Mas eu tive 2, e o primeiro foi com
24 anos, assim que eu assumi como líder. E o segundo, eu comecei a entrar mais aí como agente terapeutizada, né? Fazendo terapia, autoconhecimento, eu percebi os sintomas e consegui agir mais rápido. Mas eu cheguei muito próximo disso, sim. Eu tomei remédio antidepressivo. Então, eu não perdi o senso da realidade, mas eu me perdi de mim. Eu não me reconhecia, que é isso que muitas pessoas com burnout acabam relatando, né? Eu não me conheço mais, eu tô diferente, eu queria voltar a ser quem eu era. Então, nesse sentido, infelizmente, sim. Porque parece que a gente vai normalizando e vai esticando a corda, né? Ah, eu já passei por isso, eu aguento isso. Não, não, dá mais. E não dá mais, né? A gente normaliza um ambiente e comportamentos, ações, sentimentos que a gente não devia estar sentindo naquele ambiente, né? Sim. Você tem ideia de um momento que, tipo, você falou, cara, aqui é meu limite. E aí você começou a tentar. Eu sei que você já deve ter falado isso em vários podcasts, mas a nossa audiência não te conhece tão bem, então. Não, na realidade, nunca ninguém me perguntou isso, não. Tô pensando aqui na resposta. É, O meu limite não foi um limite emocional, foi um limite físico. E a minha história é parecida com a de quase todas as mulheres que aceitaram assumiram que estavam com burnout, que é uma pane física. Então, a maioria das mulheres, vou falar de mulheres porque é o público que eu atendi, que eu conheço de perto, né? Que tem burnout, elas não aceitam o diagnóstico ou procuram um médico por uma questão emocional ou de tomada de consciência. Não é esse processo. O processo é muito mais brutal. Eu tive um desmaio, eu tive taquicardia, eu tive um princípio de AVC, eu perdi, eu Isso, gente? desmaiei, eu dei o teto preto, eu esqueci o meu nome. São coisas assim. No meu caso, digamos assim, o ápice foi porque eu tive fibromialgia nessa época. A fibromialgia está muito associada a burnout, depressão ocupacional, entre outras questões mentais, mas você vai ver, infelizmente, isso acompanhando. Só que eu era funcional. É o que as pessoas chamam por aí de burnoutzinho. Você ainda funciona mesmo tendo burnout, o que é errado. Porque quando a gente fala principalmente de mulheres, é essa coisa de eu dou conta, só que não. Mas aí teve um momento específico que eu não conseguia mais dirigir. E aí, isso impossibilitou que eu trabalhasse. Gente, eu tô chocada. É, Eu tô chocada com o que você está me contando, porque muito antes de eu não estou mais conseguindo dirigir, você tá aqui tranquila, tipo, eu estava indo, eu estava funcionando. Como assim? assim, Muito antes já era pitch, pane no sistema, alguém me desconfigurou. é aquela coisa que muitas mulheres vão se identificar de tomar remédio pra dor. Sabe aquele remédio pra dor muscular que fica na tua cabeceira? De Menina, mas tomar. você falou que esqueceu o nome. Isso foi antes de você não conseguir dirigir? Não, não. Muitas pessoas têm vários desses sintomas. No meu Ah, caso específico, foi essa dor que me paralisou e eu não conseguia mais exercer minhas funções normais da vida. da fibromialgia. Exatamente. Então, mas porque ali é mais ou menos assim. Todo mundo vive o burnout de um jeito diferente. Num corpo, num contexto. No meu caso, eu vivi o burnout em todos os sintomas emocionais e associado à dor crônica. E daí, tinham coisas meio que eu não conseguia chegar. Quando eu chegava no trabalho todo dia, eu chegava no trabalho, eu tinha ânsia de vômito. Eu abria a caixa de e-mail, eu tinha ânsia de vômito. E aí, algumas coisas assim, mas você vai vivendo a vida. Você vai achando que o problema é seu. Você vai calando o sintoma com remédio, né? Muito, muito remédio, Ah, enfim. vou não. E álcool, né? E álcool também. Sim, Porque bom você falar. eu estive alcoolista nesse período também. Aham. Mas o que me fez assim mesmo que você perguntou foi como eu não conseguia mais dirigir, eu não conseguia mais trabalhar, eu trabalhava viajando, pegando estrada, inclusive, BR, viajando sozinha e tal. Então a minha vida entrou em risco. E aí eu pensei, bom, e aí vai fazer o que agora? Porque agora eu tô doente, vou ter que entrar pelo INSS, mas não quero assumir que eu tô doente, porque óbvio que há uma década, mais de uma década atrás, quando isso aconteceu, ninguém estava falando de saúde mental. Então, foi isso. E tem aquela pressão do você é substituível. Se você, Sim, né, se você não for vista ali produzindo, entregando. sim, exatamente. E, sabe, eu tenho um colega meu que ele é psiquiatra, ele é coordenador de uma ala, né, dentro de um hospital psiquiátrico, e ele compartilhou uma vez comigo que ele chegou já a atender dentro de alas psiquiátricas pessoas que se auto-internavam com medo de voltar a trabalhar. Meu Deus. Então, isso aqui não é meme mesmo. Não é meme Não é meme mesmo. mesmo. Não é meme mesmo, Não é infelizmente. meme. Quando eu tava conversando com a Diana, os assuntos que a gente ia tratar aqui, ela me ensinou uma coisa muito legal. E quando você trouxe aqui, que você foi líder a primeira vez com 24 anos, eu fiquei pensando, o que que é isso, né, gente?
Como pode? Um bebê assumir uma liderança. É muito pesado. E eu também fui líder assim, jovem. Acho que eu tinha um pouco mais, 26. E eu aprendi com ela que eu era uma líder Coca-Cola. Docinha, mas tóxica igual. Amei, amei. Não Eu foi isso posso que você falou usar. pra mim? Você me autoriza a usar isso nos Pode! meus treinamentos? Autorizo. Tá gravado, ó, gente. Vou usar. Autorizo. Uma líder docinha, só que tóxica, igualmente tóxica, porque eu era muito jovem. E aí eu tentava me responsabilizar por coisas que eu devia delegar. E eu acabava tirando a autonomia de algumas pessoas, achando que eu estava sendo boazinha, né? E olha, porque eu já tinha um background de educação, e mesmo assim eu incorri nisso, porque éramos jovens demais, eu acho, para assumir esse nível de responsabilidade. E quando eu fui conversando com ela, tipo, eu queria me lembrar se eu já fui tóxica, eu já devo ter sido, é aquela história. Somos todos racistas, eu acho que todo mundo foi tóxico em algum momento na vida, né? Porque agora as pessoas se diagnosticam e fica, não, porque fulano é narcisista, fulano é borderline, não sei o quê, então todo mundo agora é tóxico e abusivo. Mas eu acho que todo mundo tem traços, sim, Uhum, de tudo, tem, né? tem, A tem. gente tem, cabe uma caixa de Pandora dentro da nossa cabeça. Então, eu fiquei conversando com ela, eu falei, porque eu não acho que eu era tóxica, porque eu era assim, assado. Aí ela falou assim, era uma Coca-Cola, que também faz mal, mas é docinha, então desce bem, as pessoas engolem, né? Sim. Mas você não era essa líder Coca-Cola. Você era mais o quê? Mais um Eu. Chernobyl, um Cara, Césio, eu era uma líder que era muito. Aginomoto. Pronto, lembrei. Era o céu e ao inferno. Eu era o céu e ao inferno, era os Morde dois a extremos. sopra. Não, era de tratar muito, muito bem as pessoas que tinham um ritmo de trabalho e uma personalidade parecida com a minha. Você fazia panelinha. Só que hoje eu falo isso com o nível de consciência que eu tenho. Mas óbvio que eu era aquele gestor, aquela gestora que não tinha favoritismo. Porque os gestores ainda estão iludidos e que é possível gerenciar sem ter favoritismo. E eu tenho uma verdade pra contar pra vocês, gente. Você que é líder, sim, você tem favoritismo. É impossível não ter favoritismo. O que você precisa só aceitar, ter consciência e entender quem você prefere e bota debaixo da asa e quem você exclui. Então, o que eu fazia era assim. Se você perguntasse que tipo de líder eu era para um pedaço da minha equipe que tinha um jeito parecido com o meu de se comunicar, enfim, e que era workaholic, e que colocava o trabalho acima de tudo de todos, eles iam dizer que eu era maravilhosa. E eu realmente era muito amada por essa parcela de pessoas. Amigas pessoais e pessoas que ficaram no meu lugar e que me sucederam ao longo das cadeiras que eu fui saindo, justamente porque eu ajudava muito a desenvolver realmente sucessores. E eu treinava, eu apoiava, elogiava muito. Então, eu era uma excelente líder ali. E tinha aquele outro grupo de pessoas que o trabalho não era a coisa mais importante, era a família. Que prezava pela própria saúde mental, que tinha limites com o horário, que tinha filhos pequenos, ou que tinham compromissos onde o trabalho era uma parte importante, não a mais importante. E sem perceber, com essas pessoas, eu tinha um outro tratamento. Só que tem um ponto. Quando eu falo líder tóxico, as pessoas acreditam que o tóxico é uma pessoa que grita, é uma pessoa que xinga. A gente falou sobre isso, que é o agressivo, né? Que é uma não pessoa necessariamente. que é um monstro, que é uma pessoa odiosa. E na realidade, não é. Porque você pode ser uma pessoa que fala baixo, ser super educada, e você ainda assim pode ser tóxico se você não confia nessa pessoa, não delega, diminui a capacidade dela, invisibiliza as entregas dela. Você pode, uma gestor do tipo castrador, que quando tá na mesa de trabalho, todo mundo tem medo, e aí ela só com um olhar fuzila aquela pessoa quando ela faz uma pergunta. Isso é tóxico. Então, sabe a coisa do racismo, já que você falou. A maior parte das pessoas brancas, quando você diz, não, mas você é racista porque você é branco. Essa pessoa não entra na defensiva como se você estivesse xingando ela, porque ela não entende que isso é um conceito estrutural. Então, eu acredito sim que todos os líderes têm tons de toxicidade, são tóxicos, e isso não é xingar essa pessoa. Isso é dizer, querido, você não é perfeito. Só que os seus defeitos, dependendo de como acontecem, fazem muito mal às outras pessoas. E da mesma forma do racismo, que tem toda uma estrutura cultural por trás, a liderança tóxica é idem, né? O nosso sistema do capitalismo selvagem, a produtividade tóxica, a qualquer custo.
Isso vai gerar um líder tóxico. Isso, e assim, existe o líder tóxico que ele precisa ser parado, de ser tratado, ser afastado ou ser Sim. demitido, que é o líder que ele não é só racista, mas ele tem atitudes racistas de exclusão e preconceituosas, porque ele pode ser racista estruturalmente e ter atitudes antirracistas e está ali trabalhando para o máximo possível trazer oportunidades para todos. E aí tem aquele líder que ele é gordofóbico, que ele é etarista. Então tem muitas camadas de toxicidade que, cara, esse cara não pode ser líder, ele nunca nem poderia ter chegado lá. Mas essa é a minoria. Uhum. A maioria dos líderes, eles estão numa camada que era que eu tava, que era assim, eu sou uma agressiva, mas é aquela agressiva que os homens, os diretores, os CEOs aplaudem de pé porque eles se identificam com essa agressividade. Sou incisiva na minha fala, porque Assertiva. assertiva, que na realidade não é, porque ser assertiva você não tem que ser agressiva, você não tem que falar grosso, você não tem que falar firme. Você tem Uhum. que ser compreendida, né? Então, e aí, já que é sobre mulheres e caos, tudo que a gente tá falando aqui, é muito dolorido para a maior parte das mulheres que a gente conversa, que eu atendo, que para ascender a um cargo de gerente, essa mulher, ela precisa abrir mão de todas as características femininas que não são aceitáveis no mundo masculino. Então, ser uma boa ouvinte, ter empatia, sensibilidade, emoção, vulnerabilidade, ela precisa excluir isso do rol dela e ela precisa se masculinizar ao máximo. E lidar com as coisas da maneira mais prática, mais fria, mais distante, falar de uma maneira que beira sim a agressividade, porque se ela não fizer essa passagem, ela não vai prosperar no mundo corporativo. É simples assim. Então, como eu tive desde os meus 18 anos sempre o mesmo tipo de tom de liderança, o mesmo modelo de liderança, eu fiquei alienada. Então, para quem tá nos ouvindo aqui, se você tá 10 anos na empresa, 12, 15 anos, 17 anos na empresa, porque tem muita gente da nossa geração que tem esse currículo, você provavelmente pode ser uma líder tóxica como eu fui e você só tá repetindo o padrão da sua liderança completamente alienada, sem questionar nada. E aí, quando você muda de empresa, isso acontece muito, você começa a receber feedback do RH e você não concorda, porque você passou a vida inteira no modelo que todo mundo aplaudia, mas aquele modelo era tóxico, tinha aquele assédio organizacional, né? Uhum. Então eu não tô me defendendo aqui, eu tenho total responsabilidade, pedir desculpa pra muita gente. Você procurou as pessoas? Pessoalmente, uma das desculpas mais importantes que eu pedi foi por um ato de homofobia que eu cometi, que era um liderado meu que eu amava e amo, uma Uhum. pessoa maravilhosa, maravilhosa, um querido, e ele queria muito ser gestor, e dentro daquele ecossistema era muito machista. Então, para ele virar gestor, ele teria que se comunicar e ter toda uma comunicação verbal, corporal, de tom de voz de um homem hétero. Polir os trejeitos. Polir qualquer tipo de trejeito dele, genuinamente dele, e ser um personagem de um homem Ser outra hétero pessoa. dentro do padrão. E para protegê-lo, porque na minha santa ignorância eu achava que isso era proteger o meu liderado, eu falei isso, que ele precisava mudar e que se ele não mudasse, ele nunca ia sair daquele cargo. E essa pessoa foi uma das pessoas que eu pedi desculpa pessoalmente. E até hoje me dói isso, porque nem parece que sou eu, parece que foi uma outra pessoa que viveu Sim. isso, porque é vergonhoso demais imaginar que eu não estive do lado dele e Uhum. fiquei do lado de um discurso que é Opressor. péssimo, né? E hoje o que eu falo para as pessoas é: todas as vezes que você recebeu uma orientação, que você precisa dar um feedback para alguém, emagrecer, mudar a roupa, mudar o jeito de falar, questionar a orientação sexual, questionar a identificação de gênero dessa pessoa, não dê. Porque o seu trabalho é apoiar aquela pessoa para ela ser quem ela é e dar o melhor dela. E na melhor das hipóteses, é recomendar que essa pessoa saia da empresa. Uhum. Porque se dentro daquela estrutura ela não pode ser ela, o seu trabalho como gestor é ajudar com que essa pessoa prospere em qualquer lugar, inclusive fora da empresa. Seja Porque aceita, né? porque isso é dignidade. Você não pode ser gestor de uma empresa e levantar qualquer bandeira. Não é qualquer bandeira, não é qualquer camisa que você tem que vestir, não é qualquer bandeira que você tem que levantar. Até o dia que você vai chegar à conclusão de que aquele ambiente também não te cabe. E existem muitas culturas incríveis que são altamente inclusivas e que têm espaço para você ser quem você é e impulsionar as pessoas a serem quem elas são, né? Uhum. Mas eu, pela idade, pela ignorância, por ter pouca diversidade de empresas, acabei ficando muito alienada nisso. E aí, quando eu despertei, foi assim: eu tive praticamente uma depressão quando eu me dei conta disso tudo. E como que as lideranças atuais recebem o seu discurso? Porque você falou a palavra bandeira e eu já ouvi muito em LinkedIn. Eu prezo pela diversidade, então eu sigo pessoas de vários pontos de vistas.
E eu já ouvi muito isso. Ah, então agora o trabalho tem que ser perfeito. A pessoa no trabalho tem que estar se sentindo em casa. Porque agora qualquer estresse, qualquer cobrança, qualquer pressão, a pessoa está com burnout. Tem líder que eu já ouvi dizer que não aceita que burnout seja uma doença ocupacional. Hello, que é, tá? Desde 2022 ou 23? Desde 2023, acho que é 2023. Então, se liguem. Como que essas pessoas recebem o seu discurso, a sua conscientização, e qual seria o limite? Porque, de fato, a gente não tem que se sentir em casa no trabalho. Esse negócio de trabalho e Uh-uh, família não é, uh-uh. tá? Então, também não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Então, qual seria o limite de exigência, de pressão, de adequação? Porque existem adequações. Eu não vou num evento social, tipo um casamento, de short jeans, né? A não ser que seja na praia. Mas digamos que a pessoa faça um evento numa igreja, não, não, não. Eu me adequo, né? Eu visto chapéus que cabem para cada situação. Então, assim, qual o nível de adequação, sem ser opressão? Qual o nível de comportamento esperado, sem ser padronizado? Qual o nível de linguagem que a gente pode esperar que penda para um lado ou para o outro? Que eu aceito? E o que eu falo, não, aqui eu tô sendo oprimida, aqui eu tô sendo hipercobrada, aqui já tá vindo para um comportamento abusivo. E quando eu me percebo o burnoutzinho, quando eu falo, não, cara, eu acho que aqui é meu limite, tô cansada. Eu tô perguntando genuinamente, tá? Porque eu Uhum. tendo muito eu acho que é a minha geração, sou da geração X. Da mãe que, se você tirou 9, por que que você não tirou 10? Sabe? Então, assim, Uhum. existe todo um background que todo mundo tem nas suas famílias, as suas histórias, as suas heranças. E eu sou uma pessoa que me cobra demais. Então, eu tendo muito a extrapolar. Hoje, eu sou empresária. Sou eu comigo. E trabalho em alguns ambientes corporativos, dando consultoria, colaborando e tal. Mas eu comigo mesmo, eu sou a pior líder tóxica do universo comigo, sabe? Então, eu tô perguntando genuinamente, quando que eu falo, caraca, tá demais? Eu tenho uma filha adolescente que me ajuda bastante. Fala, mãe, chega. Mas eu quero desenvolver essa autoconsciência. Olha, é, eu diria que você perguntou várias perguntas dentro de uma, né? Fiz uma consultoria, basicamente. Só aproveitando ela aqui, né, claro. A, a maioria dos. Como que os líderes. Você disse, eu Recebem. pergunto como que eles recebem. Os líderes em si, eles se identificam 200% com o que eu falo. E eu sempre escuto nas palestras dizendo assim, é muito pesado ser líder, porque as pessoas pedem, os meus chefes pedem para eu fazer coisas que eu não concordo, e eu fico duvidando se eu tô sendo boazinha demais, ou eu fui demitida porque eu era boazinha demais, ou eu tô fazendo coisas que eu não concordo, porque o meu chefe quer que eu faça. Então eu vivo um paradoxo que é assim. Os líderes se identificam muito com a minha fala, porque eles entendem essa dor e eles queriam pegar mais leve, eles queriam respeitar mais o limite das pessoas, mas os donos, As tipo alta diretor, CEO, hierarquia. sócio, Aham. fundador, aí não. E aí vem todo um discurso do tem que ter o senso de dono, o accountability, tem que ter o olhar de dono, né? E aí eu tenho muitos sentimentos que são até confusos em relação a isso. Porque eu acredito sim que quando você tá muito, muito comprometido, como se aquela empresa fosse sua, se você fosse o seu CNPJ, você tem mais brilho no olho, você tem mais vontade, você tem mais paixão. Isso faz com que você entregue mais. Mas eu também acho uma falsidade, um cinismo. Você que é dono e ganha um bônus, uma PLR de 5, 7 vezes o salário, você que não tem horário, você que pode fazer home office, você que tem um computador bom na empresa, um telefone bom na empresa, né? Você que é um executivo, exigir de uma pessoa que tem um salário fixo, que ganha 1/5 do teu salário, 1/10 do teu salário, que ele tenha senso de dono quando ele não tem nada próximo a não ser a responsabilidade de um dono. Ele não tem os Eu acho que benefícios. eu vou até mais longe. Eu acho que é uma violência você exigir que todo funcionário
seja líder ou liderado, tem esse padrão de ter que ter essa visão, essa obrigação de eu preciso ter esse brilho no olho de vestir a camisa. É colonizador demais Sim. isso, né? Ele tá colonizando, assim, a própria existência daquela pessoa e como se ela precisasse necessariamente ter o mesmo amor que você pela empresa para fazer o melhor dela. Quando, na realidade, a única coisa que a pessoa precisa é de segurança psicológica. Então, assim, hoje a gente tá com uma geração que não tem orgulho de passar 10 anos na mesma empresa, quer a cada 2, 3 anos mudar de emprego, quer ter experiências novas, quer entre os empregos fazer uma pausa para se recuperar. E tudo que os jovens querem é tudo que a gente deveria ter feito na nossa geração. Então, assim, Roberta, impressionante. Assim, atendendo colegas, como mentora, como coach, sei lá, as pessoas que vão chegando em mim, e aí a nossa geração, quando quer pedir demissão ou é desligado, entra em pânico completo, precisando se recolocar. E essa pessoa, ela já saiu de 3 empresas, ou 2 empresas, ou 4 empresas, ela nunca tirou férias. Ela saiu com as férias vencidas, não tirou férias, não se deu o direito de 30, 40 dias, já começou a procurar emprego de novo. E essas pessoas, elas estão acumulando camadas de burnout que vão se sobrepondo. Elas saem da empresa com diagnóstico de burnout, elas entram no novo emprego com diagnóstico de burnout, e quando elas olham para a carreira, essa carreira, ela é mal sucedida. Porque ela não tá bem em nenhum momento. Então, assim, e onde que isso começa? É quando eu trabalho numa empresa que tem um assédio organizacional, pode até não ter um assédio direto moral, mas tem um assédio que está implícito na cultura. Por exemplo, deu o horário de ir embora, a pessoa levantou, ela sofre bullying. E já vai embora na hora. A pessoa chegou 5 minutos atrasada na reunião, ela sofre bullying. Ela é exposta aos seus resultados de maneira coletiva, recebe e-mail escrachando o teu nome em letras garrafais vermelhas porque tu não entregou tal coisa. Qualquer erro mínimo que não traz prejuízo nenhum é punido como se tivesse tido um prejuízo de milhões. Esse assédio organizacional, ele cria um ambiente de baixíssima segurança psicológica e vai drenando a saúde das pessoas. Então, a gente deveria ter menos esse discurso de você tem que vestir a camisa da empresa e mais eu vou te dar o melhor ambiente possível para que você queira ficar comigo o maior tempo possível, igual um relacionamento saudável. Ai, que lindo. É isso. E assim, o cargo de chefe, a empresa dá. E o cargo de líder, a equipe que dá. A empresa não pode fazer você amar o trabalho. Ela não tem esse poder, mas ela pode fazer você querer ficar mais tempo. Sim. Nessa relação. É isso que a empresa pode fazer. Como? E aí você entrou na segunda pergunta sobre qual é o meu limite, como reconhecer. Se você não pode perguntar, se você não pode discordar, se você não pode criticar, significa que você já está a um passo de começar. É a red flag desse relacionamento de trabalho. Exatamente. Você está a um passo de entrar num processo de despersonalização. A despersonalização, não vou entrar no detalhe do detalhe, mas assim, pelo que o próprio nome já diz, quando você está no seu ambiente de trabalho, você não pode ser você vai negociando partes da sua personalidade para poder caber nesse ambiente. Só que depois de anos, meses, durante a maior parte do seu dia, você dentro de um personagem, separando o que você pode ou não pode falar, tem uma hora que grande parte de quem você é se perde. E você começa a virar esse personagem. Então você entra num processo de perda da sua personalidade fundamental. E de repente você adoece e você se questiona o que aconteceu comigo, como foi que eu cheguei aqui. Então, uma das coisas mais tristes desse processo é que a gente só descobre, começa a desconfiar que a gente está adoecendo no trabalho quando a gente já está entre o 6º e o 7º estágio do burnout. E são 12. E o 12º é meio que o colapso, que são esses casos de rompantes que a gente vê assim, né? De pessoas que têm perda de memória. Que surtam também. Que surtam, exatamente. Eu conheci a Di num curso na Nume Educação, de Amanda e Sofia maravilhosas. E eu vou contar um segredo. Falei pra ela que eu ia guardar segredinhos pro podcast. Ela deu uma aula especial, né? Uma participação. E ela desenvolveu um Canva, que é um planejamento, que por causa desse Canva dela, eu fiz a minha empresa. Olha, parabéns. Exatamente isso, Diana. Eu te devo tudo que eu tenho daquele curso pra cá. Porque eu fechei todas... Não te devo nada, tá? Depois ela vai me cobrar. Todas as consultorias... Deus, olha o mérito de quantas pessoas têm as coisas na mão e não executam nada. Exato, olha isso, exato. você executou, maravilhosa. E é um Canva maravilhoso, tá? Que todo lugar que eu apresento o problema e coloco dentro daquele Canva que ela elaborou,
as pessoas compram a ideia na hora. Assim, maravilhoso. E aí eu realmente tive que desenvolver um CNPJ, que antes eu fazia como fono, dava um RPA, mas depois não foi possível mais. Eu tive que abrir um Que bom. CNPJ, graças a você. Não sei se eu te agradeço ou se eu, não sei, puxo o cabelo dela. É, mas foi maravilhoso. E esse curso é sobre design de experiência de aprendizagem. E eu tenho levado, enquanto você leva aí a palavra da liderança compassiva, eu também tenho levado a palavra do design de experiência para o corporativo e da CNV. E todos os lugares que eu realmente levei isso, primeiro as pessoas achavam assim, nossa, o horário que a gente tem com você, nossos encontros, eu nunca chamei de reunião nem nada, sabe? São encontros. Nossos encontros parecem uma sessão de terapia. E aí a gente ia trabalhando isso. Não, aqui você está se desenvolvendo. Era como se eu ajudasse todo mundo a desenvolver o seu próprio PDI através de assuntos em comum. Eu sempre trabalhei muito a coletividade nesses ambientes, porque eu acho que é só assim que a gente vai para frente, entendendo que o coletivo e a colaboração e a comunicação são as mesmas coisas, né? Partem do comum. E aí eu trabalhando essa ideia de coletividade, de colaboração, as pessoas iam se conhecendo e estudando juntas temas que eram interessantes para todos dentro daquele ambiente de trabalho, que ajudariam a colocar o cliente no foco, que ajudariam a perceber o que eu preciso desenvolver mais das minhas upskills, entendeu? E, enfim, tem sido maravilhoso levar o design de aprendizagem. Fica aqui o meu agradecimento também à Sofia e Amanda que me apresentaram essa joia. Nossa, e o meu agradecimento à Sofia e Amanda por existirem no mundo, porque tudo, quando eu penso em experiência de aprendizagem, realmente eu aprendi muito com a Numi e toda aula que eu assisto, todo curso que eu faço, todo design que a gente monta, eu sempre aprendo uma coisa nova. Então, isso é um círculo virtuoso, né? Eu lembro, depois que eu fiz a primeira vez que eu fiz o Exit, ela às vezes pega uns depoimentos de quem já fez o curso, né? E eu disse, gente, o que vocês quiserem, vocês querem que eu venda pra vocês porta a porta? Faço o vídeo, faço o áudio. Porque eu acho que nós, mulheres, a gente precisa levar a sororidade pro campo da ação. E muito se fala dentro do feminismo sobre sororidade, mas a sororidade, pra mim, ela é uma ação. É quando mulheres genuinamente apoiam outras mulheres, querem ver o sucesso das mulheres, compartilham o que elas têm, e no nosso caso, a coisa mais cara que a gente tem é o nosso tempo e o nosso conhecimento. Então você vê como que é um ciclo virtuoso que vai... A comunidade, né? A Numi tem essa comunidade e a gente vai se fortalecendo, né? Maravilhoso isso, parabéns! Eu fico tão feliz que quando às vezes assim, eu vou entrar no perfil da Numi e eu vejo que tem mais gente em comum seguindo. Aí eu vou ver, o fulano tá seguindo, deve ter visto eu falar alguma coisa, sabe? Eu fico mais empolgada. Muito bem, meu bem. E uma coisa que a gente conversou foi sobre os nossos recortes sociais, né? Que é muito importante a gente colocar. Você, enquanto uma líder, uma autoconsciente líder tóxica, branca, com seus privilégios. E como que a gente tem que pensar isso de uma forma diferente em outros recortes sociais? O exercício que eu fiz e que eu acho que é algo que vale a pena falar aqui é sobre viés inconsciente, tá? Eu sou nordestina, então eu sou mulher, ok? Aí tem toda a questão do machismo. Sou nordestina, isso é muito, muito real mesmo. Então eu enfrentei e escutei, e escuto até hoje coisas que são degradantes para qualquer nordestino ouvir. Eu sou cearense, né? Mas isso não muda o fato, nem minimiza o fato de que eu sou uma mulher branca e tenho um estereótipo visual estético que abre portas para mim. Sim. E que pessoas com outros corpos, ou pessoas pretas, ou pessoas com outra identificação de gênero, teriam 1000 vezes mais trabalho, com muito mais currículo e competência do que eu para alcançar o lugar que eu cheguei. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que eu preciso falar é aqui. Não é sobre eu tenho uma amiga preta, minha mãe é preta. Mas não é sobre isso, gente. Assim, é exaustivo isso. Porque é impressionante como as pessoas não entendem o que a gente fala sobre racismo estrutural. Então, mesmo eu sendo uma mulher nordestina, e portas se fecharam por eu ser nordestina, ainda assim, muito mais portas se abriram só porque eu tenho a aparência que eu tenho. Então, dito isso, não importa se a sua mãe é preta, se a sua melhor amiga é preta, não importa se você namora homem preto, isso não muda o contexto de que você continua sendo racista. Agora, como que a gente olha para todos os grupos minorizados e como a liderança pode ser tóxica, sim, nesse aspecto? Quando você vai no processo seletivo, é natural
que você queira aprovar no processo seletivo pessoas que se pareçam com você. Como a maior parte dos cargos de liderança é ocupado por pessoas brancas, então é óbvio que no processo seletivo mais pessoas brancas serão aprovadas, porque isso se chama identificação, é uma projeção, eu projeto no outro. Então, se você Inconscientemente. é totalmente inconsciente. Se você é uma Às pessoa... vezes é consciente. Às vezes é, mas assim... É De muito forma mais grave, mas eu digo assim, até uma pessoa bem intencionada, inconscientemente ela tem esse Sim, viés. e é impressionante como essas pessoas, quando elas se dão conta desses viés inconscientes, desses preconceitos, elas entram no sofrimento real porque a ignorância delas sobre elas e sobre isso que a gente está conversando é absoluta mesmo. Então, vamos supor, se eu sou uma mulher branca, se eu sou uma pessoa branca, eu estou num processo seletivo, é muito mais fácil eu olhar com mais atenção para um candidato que é branco, porque eu me identifico. Se eu sou uma mulher magra, é muito mais fácil eu dar parabéns e reconhecer uma mulher magra e eu olhar para uma pessoa no corpo gordo e eu achar que essa pessoa é lenta. Associar competência com o corpo. Por quê? Porque esse mundo gordofóbico que a gente vive sempre fez a gente associar corpos gordos com lentidão Com ou com falta de preguiça. competência, com preguiça. E isso é, assim, é horrível, é triste, sabe? Então, e aí, quando você é um líder, você literalmente precisa todos os dias fazer um exercício de quem são as pessoas dentro da minha equipe ou que eu trabalho que são diferentes do meu padrão. E como que eu posso facilitar a vida dessa pessoa? Como que eu posso dar para ela mais possibilidade de visibilidade? Como que eu posso validar essa pessoa e reconhecer ela? Porque eu não acredito que ser justo é tratar as pessoas iguais. E isso eu aprendi muito jovem. Isso foi uma das lições mais incríveis que eu aprendi. Equidade é outra história, né? Ser um líder justo não é tratar a sua equipe igual. As pessoas não querem e não merecem ser tratadas iguais. Então, sim, você precisa dar mais oportunidade, mais reconhecimento, mais abertura para as pessoas dos grupos minorizados. E isso, sim, é minimamente tentar diminuir toda a dificuldade que aquela pessoa passou para chegar até ali. Então, eu acho que isso é o mínimo, sabe? Assim, é aceitar que você é racista do ponto de vista estrutural e que você pode ter atitudes antirracistas quando você usa o seu privilégio. Então, vou te dar um exemplo. Todo treinamento que eu faço, eu não combino o script, e eu sempre falo isso, e jogo na mão de Deus para ver o que vai acontecer. Eu começo o treinamento dizendo que eu sou uma ex-líder tóxica e que eu reconheço meu privilégio como mulher branca de ocupar esses espaços, que muitas pessoas muito mais competentes do que eu deveriam estar no meu lugar e não estão, e eu estou só porque eu tenho essa passabilidade. E que eu vejo que aqui nesse grupo pouquíssimas pessoas pretas têm, a maioria branca, e eu queria muito convidar essas pessoas que usassem o seu privilégio desse tempo que a gente vai ter junto para fazer e para levar isso para fora das empresas quando forem atuar. E eu sempre faço isso, e sempre é constrangedor. Porque aí tem 3 pessoas pretas, assim, numa sala com 30 líderes, e essas pessoas pretas, elas estão vendo que eu tô fazendo só a minha obrigação. E você né? tá, e você só a minha tá obrigação. falando uma verdade bem conveniente pra E eu tô só pra essa citando um maioria. senso. E é só um senso, todo mundo tá vendo. Então, para as pessoas pretas, eu tô fazendo só o meu papel, que é usar o meu espaço de privilégio do espaço que eu ocupo para chamar atenção, mas para as pessoas brancas é constrangedor, porque eu tenho certeza que muitas pessoas pensam, mas ela não foi contratada para falar isso, né? E sinceramente, assim... Sabe uma coisa, uma expressão que eu não suporto, que quando a gente quer dar uma militada, qual é a necessidade? Exato. Ai, como me irrita esse. Você tirou da minha boca a palavra. E as pessoas brancas pensam, mas, né, fora do contexto? Não, é o contexto. É o contexto. E eu acho, Roberta, que aí a gente, como eu, empresária, a gente precisa escolher algumas batalhas, né? Então, poder usar o nosso espaço, o nosso privilégio, a nossa voz, porque a gente ocupa coletivos, né? Como professora, como educadora, como facilitadora, para minimamente mostrar isso, é o mínimo que a gente tem que fazer com o privilégio que a gente tem. Mesmo que isso faça com que as empresas tenham algum receio de nos contratar. Algumas portas se fecham. Sim. Com certeza. E aí eu acho que quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Também acho. Não é? Aí você vai fazer... Mas eu demorei muito a perceber isso. Eu também. Fazendo meia-culpa aqui. Sabe aquela coisa de, durante muito tempo fica em cima do muro, até o momento de, cara, botei o pé na porta, então me posicionei bem claramente e eu vi portinhas se fechando. E infelizmente, mas eu acho que é aquela coisa do propósito, que às vezes as pessoas romantizam ou idealizam demais, mas, cara, se você não tá bem com você, quando você percebe que você não está se reconhecendo, sabe, tem coisa que não vou mais passar por cima, porque eu não vou perpetuar injustiças, entendeu?
Então, algumas portas se fecham, mas eu tenho certeza que outras vão se abrir, como esse nosso encontro aqui foi maravilhoso. Que bom. Quer acrescentar alguma coisa? Ah, E eu tenho mais uma pergunta. Eu sou sim. exploradora. A minha mente colonizadora aqui. É, Esqueci, calma aí. Qual é a barreira de comunicação mais presente que você encontra nos locais, assim, né? Nessa coisa de ter medo de discordar e medo de dar opinião, de se posicionar? Qual é a barreira que mais compromete a saúde mental das pessoas no trabalho em relação à comunicação? É usar adjetivo. Isso aí é. Não precisa nem pensar muito, porque você é facilitador de comunicação não violenta, né? Sim. E aí eu venho meio que contabilizando, assim, qual é a parte da comunicação não violenta mais difícil para as pessoas aprenderem. E eu percebo que a parte mais difícil é observar sem julgar. E aí, qualquer pessoa que tá assistindo a gente, para pensar. Quando é que o sangue esquenta e você fica reativa? É quando você recebe um julgamento com um adjetivo. Porque você é preguiçosa, porque você é atrasada, porque você é esquecida, porque você é lerdo, porque você é incompetente. Então, a gente é muito incompetente em observar sem julgar. Realmente é um treino. E aí, se você quiser literalmente assim ter uma conversa e a outra pessoa não ser reativa à sua crítica, basta você não adjetivar a pessoa. Basta você falar da situação e não da pessoa. Então, eu diria que no mundo corporativo, o maior problema é quando duas pessoas sentam para conversar e vão dar um feedback, ao invés da pessoa falar do erro do projeto, ela tende a julgar a pessoa como adjetivo. Quem está executando. Eu acho que esse é o principal. E eu acho que esse erro, a gente tem essa incompetência já da nossa educação, né? Essa incompetência, ela veio porque quando a gente estava ali num momento bom, cerebral, de desenvolver esse tipo de empatia, né? Essa percepção, a gente não teve facilitadores, né? Mediadores que nos auxiliassem nesse sentido. Outro dia, minha filha estava falando, eu odeio esses filhos de não sei das quantas, não sei o que trabalham em grupo, é tudo uma merda, e não sei o que, não sei o que. E eu fiquei pensando, gente, esses adolescentes, 16 anos, que não conseguem se reunir para fazer um trabalho em grupo e que nenhum professor dá ferramentas para isso acontecer, vão ser aquelas pessoas que depois vão trabalhar em equipe e vai ser o caos. Sabe? Então eu penso assim, a nossa educação, que está longe de se distanciar, embora hoje se fale muito de metodologia ativa, de formas inovadoras de trabalhar, de design de aprendizagem, design institucional, de pedagogia crítica, a educação, no grosso, ela é tradicional. Sim. É aquela porcaria daquela carteira um atrás do outro, é um inferno aquilo. Eu não consigo entrar numa sala e ver essa diagramação, já me dá nos nervos. Então, a gente continua perpetuando essa incompetência de gerar empatia e de saber se comunicar, principalmente coletivamente, né? As pessoas estão ali. E quando eu falei pra ela, já que eu comecei a falar da minha filha, que eu falei, filha, hoje a mamãe vai fazer o podcast com a Diana, e mostrei você no Instagram, Diana, @Diana Soares SA, né? Ela falou assim, que legal, e ela fala sobre o quê? Eu falei rapidamente, ela falou assim, mãe, ela ensina que nunca é tarde pra ser uma pessoa legal. Eu Nossa. amei essa declaração. Eu falei, filha, eu vou falar com a Diana, eu vou encerrar esse podcast com essa fala, porque eu acho que a gente precisa ver coisas não só na empresa, eu acho que a gente precisa voltar um pouco e ver coisas de como elas acontecem na educação fundamental, ensino médio, como que a gente está educando essas pessoas para se comunicarem. E como isso não foi feito antigamente, eu acho que levar esse ambiente educacional para o trabalho, que as pessoas precisam, né? Eu acho que o aprendizado para a vida toda, aprendizado contínuo, em inglês, que todo mundo adora essa moda, lifelong learning, é fundamental. E as pessoas não têm tempo para se educar fora da empresa, né? As pessoas têm que trabalhar, têm que estudar e se aprimorar aprender dentro da empresa. Então, eu acho que levar essa atmosfera educacional com bons facilitadores e bons mediadores numa empresa é fundamental. A gente levanta essa bandeira da educação, do DEA, né, o design de aprendizagem, e da facilitação responsável e colaborativa. Muito bom. Eu quero encerrar então, porque essa fala da sua filha me inspirou. Eu recebi um feedback
que foi assim: nossa, Diana, você é uma das poucas pessoas que eu conheço que eu posso dizer que realmente mudaram, que você mudou muito. E aí eu respondi pra ela: eu não mudei, eu sou exatamente a mesma Diana, eu só tirei a máscara. Ai, que lindo! E isso é o que eu desejo pra todos os líderes. E não Eu, é fácil, né, Diana? Você tá falando do viés, a mudança ela é muito difícil, porque ela demanda uma energia que nosso cérebro não está disposto, às vezes, para dar. Eu sinto assim, para a gente conseguir uma mudança, isso eu já falei aqui quando a gente está falando de relacionamento tóxico. Uhum. Às vezes a pessoa, para sair daquilo, ela precisa sentir um sofrimento maior do que aquele conforto daquele ambiente que ela já conhece, né? Porque aí sim o seu cérebro vai estar disposto a empreender aquela energia necessária para a mudança. Só que a gente vive num sistema tão opressor, né? E tão elitista e de competição e de dominação, que as pessoas não é nem a questão só do conhecido, é o medo mesmo de sair daquele ambiente, porque eu não sei se eu vou conseguir me recolocar, se eu vou conseguir. As pessoas que, como ela falou, estão fora desse padrão de passabilidade, né? Pessoas brancas, padrão, enfim. É triste e, ao mesmo tempo, é confortante para mim saber que existem pessoas como a Diana, como a Sofia, como a Amanda e como as pessoas da Nume, várias, e que estão tentando levar essa palavra da educação e da colaboração para os ambientes corporativos. É Muito isso. obrigada, Diana. Obrigada a Eu você. espero que a próxima vez que você vier no Rio, a gente possa se encontrar aqui de novo e você conhecer a Michelle, porque ela é muito divertida. Você ia adorar conhecer. Espero que a gente consiga esse encontro em outro momento. Obrigada a você. Parabéns pelo podcast e até as próximas. Tá certo.